Conosco é o advogado criminalista, doutor Rafael Paiva, que é especialista, pós-graduado, mestre em Direito, tudo mais. Doutor Rafael, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Olá, bom dia, Heródoto, bom dia a toda a audiência da rádio e para todos os presentes. Muito obrigado. Doutor Rafael, então para a gente poder entender melhor, uma mulher que sofre um estupro, realizar o aborto, após aquelas 22 semanas, ela poderia ser condenada a uma pena maior do que o estuprador que praticou a violência contra ela? Olha, teoricamente sim, é possível que a pena seja maior, porque nós teremos, se esse projeto de lei for aprovado, uma pena para a mulher que praticar o aborto após as 22 semanas, inclusive a gestação em decorrência de um estupro, de 6 a 20 anos. A pena para o estuprador, na modalidade simples, não chega a 12 anos. Então, a pena, com certeza, pode vir a ser maior do que a do estuprador. Isso se o projeto for à frente, logicamente, talvez, inclusive, essa reação das pessoas aqui na nossa enquete, quanto ao avanço dessa questão do Senado, né? A proposta que está correndo no Senado. Agora, doutor Rafael, por hipótese, caso o projeto vá à frente, esse homicídio seria um homicídio com dolo ou com culpa? Então, na verdade, o tipo penal que vai ser aplicado vai continuar sendo o tipo penal do aborto, só que com a mesma pena do homicídio. Então, a única coisa que ele faz, única coisa bem entre aspas, porque na verdade é muita coisa, é equiparar a pena desse tipo de aborto ao crime de homicídio, tá? Então, o crime continua sendo o de aborto. E sim, é o aborto com dolo, ou seja, é aquele aborto onde a gestante ou um terceiro, com vontade livre e consciente, pratica um aborto. Obviamente que as situações de aborto sem vontade, né, aquele aborto que acontece sem a gestante ou ninguém provocar, esse continuará sendo um fato atípico, não tendo nenhum tipo de punição. Doutor Rafael, sendo vítima, então, de um estupro, antes dos 22 meses, isso não teria qualificação criminal, é isso? Exatamente. Se esse projeto vier a ser aprovado, a vítima foi vítima de estupro, ela levar a gravidez até as 22 semanas de gestação, ela então estará isenta de qualquer responsabilidade. Após as 22 semanas, e aí dada a desproporcionalidade do projeto, após as 22 semanas a pena vai de 6 a 20 anos. Por causa, às vezes, até de uma semana, a pena vai aumentar muito, né? De 0 para 6 a 20 anos. Então, numa situação como essa, suponho que o projeto está considerando, portanto, que o feto, no caso, tem personalidade jurídica. Já é um ser humano, é isso? Meio que sim, né? Hoje, a gente tem uma discussão muito grande na ciência de quando começa a vida. Nosso direito brasileiro, de origem romano, a gente sempre adotou a corrente de que a vida inicia-se a partir da concepção. Tá? O direito à vida, né? Não a vida, o direito à vida nasce a partir da concepção. A vida mesmo nasce a partir do momento em que o pré-nascido tem a primeira respiração procedente. Então, o que nós vamos ter agora é uma situação até um pouco estranha, porque veja que a pena para o infanticídio no Brasil é uma pena muito menor, uma pena que vai até 6 anos. O que é o infanticídio? A criança já nasceu, a mãe está no estado puerperal, aquele estado, né, de uma depressão pós-parto gravíssima, e ela mata aquela vida, aquele indivíduo que já nasceu. A pena é 6 anos. Agora, se ela matar o feto após as 22 semanas, aí ela vai ter uma pena muito maior, até 20 anos. Então, é uma desproporcionalidade muito grande. A gente tem aqui no Brasil uma discussão, não só no Brasil, mas no mundo todo, muito grande com relação à questão do aborto. E, obviamente, que questões religiosas também são trazidas a essa discussão.
Só que, Heródoto, nós, né, sociedade, trabalhamos tantos séculos para ter uma dissociação da igreja, né, da religião com o Estado, e aí hoje a gente tem um movimento contrário, de fato, dos aspectos religiosos entrarem nas questões políticas, nas questões governamentais e trazerem penas desproporcionais. Teve um caso aqui, até que recente, 2021, em El Salvador, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou El Salvador, inclusive, porque estipulou uma pena para o infanticídio de 50 anos. 50 anos para o infanticídio, uma pena desproporcional. A Corte Interamericana analisou esse caso, determinou que o governo de El Salvador retificasse essa pena, que ainda, até onde eu sei, não foi feito, mas a instrução para os juízes de El Salvador é de que apliquem um instituto que nós já temos no Brasil, que é um controle de convencionalidade, ou seja, de deixar de aplicar uma lei porque ela viola um tratado internacional. Nesse caso, o tratado internacional é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Rafael, esse ponto, todos eles são importantes, logicamente, mas esse ponto que você lembrou agora, o Estado brasileiro é laico? Olha, deveria ser. Pelo menos é o que consta na nossa Constituição. O Estado brasileiro é laico, não confessional. Isso não significa, em nenhuma medida, que todas as crenças religiosas são respeitadas, tem o livre exercício por parte das pessoas em que nela acreditam. Eu sou cristão, né? Sou um cristão católico, mas eu, em nenhum momento, consigo conceber a gente aplicar os meus dogmas religiosos a toda uma população. Acho que isso é muito preocupante, Heródoto, porque mesmo nas religiões não há um consenso quanto a isso. Eu estava lendo ontem um artigo, não sou especialista, talvez fale até uma grande bobagem aqui, mas de que no judaísmo a questão do aborto é muito mais aceita do que no cristianismo. Então a gente não tem aqui uma questão muito central, muito fechada com relação a isso, nem na religião. Então, como que a gente vai estabelecer um critério religioso? Obviamente que as pessoas que são religiosas, elas vão continuar usando a religião para definir os seus aspectos morais, as suas decisões morais. Porém, isso é individual da pessoa. Então, a pessoa que foi estuprada, imagino eu, que não quer abortar porque o dogma religioso dela diz isso, perfeito, o Estado não vai obrigar ela a abortar. Agora, eu entendo, humildemente, claro, que quando a gente fala de uma política de Estado, é muito complicado você revitimizar uma mulher que foi vítima de estupro para que ela tome uma decisão dessa. Vale lembrar, né, Heródoto, que muito tem se falado sobre as 22 semanas, que se ela abortar antes das 22 semanas, não haveria pena nenhuma e o problema seria após as 22 semanas. Eu entendo que quando uma mulher deixa para abortar após as 22 semanas, em qualquer caso, há uma grande falha do Estado na orientação a essa mulher. Muitas mulheres, e a gente sabe disso, elas adiam a decisão de abortamento por dilemas morais religiosos, por dilemas morais filosóficos, por medo do ato. Então tem muita mulher, principalmente as com menor poder aquisitivo, que não estão tão informadas assim, elas têm medo, elas são estupradas e elas têm medo de procurar os serviços de saúde para fazer o aborto e lá elas serem incriminadas. Agora, com um projeto de lei desse, o medo fica muito maior. Então, acho que é um projeto de lei que é muito desproporcional. Michele Trombelli. Doutor Rafael, o senhor já explicou muito bem aí o seu ponto de vista e só queria para deixar claro aqui a questão das meninas, porque muitas dos casos de aborto pós 22 semanas, a gente está falando de crianças e adolescentes que mal conhecem seu corpo e quando descobrem a gravidez, já passou da 20ª semana, 22ª semana. No caso, por exemplo, de uma menina que é estuprada dentro da própria casa, pelo pai, pelo tio, e tem lá seus 13 anos, vamos supor,
Essa pena de até 20 anos também se aplica a essa adolescente ou seria em relação ao responsável que auxiliou a fazer o aborto? Bom, a gente tem duas situações, né? Para essa menina menor de idade, né, 13 anos, a ela vai ser aplicada um ato infracional, uma medida socioeducativa nos termos do ECA. Não será uma pena de 20 anos, de 6 a 20 anos, como para as pessoas maiores de idade. Vai ser uma pena nos termos do ECA, tá certo? Agora, para a pessoa que eventualmente auxiliou, porque no aborto, a gente tem alguns tipos de aborto, né? A gente tem um aborto praticado pela própria gestante, aí não tem a participação de terceiro, com o consentimento dela e sem o consentimento dela. E temos o aborto praticado por terceiro. Então, esse terceiro também responderia pelo mesmo crime, entendo eu, né? Se a gravidez estiver avançada após as 22 semanas, e se esse terceiro que auxiliou no aborto for maior de idade, ele vai responder nos termos do Código Penal. Se esse projeto de lei vier a ser aprovado, aí vai cair nos 6 a 20 anos aí de prisão. Vale lembrar também que o próprio projeto de lei traz uma possibilidade que ficou até estranho, né, de perdão judicial. Então, mesmo numa hipótese de ser aprovado esse projeto de lei, o juiz, né, permanecendo assim o projeto, poderá aplicar o que a gente chama de perdão judicial. Qual que é o problema disso? Eu até entendo que é uma salvaguarda, de repente é a última boia de socorro ali por uma mulher, uma menina que foi vítima de estupro e abortou após as 22 semanas, ela pode receber o perdão judicial, só que vai ficar a critério do caso concreto, de um juiz analisar se vai ou não aplicar esse perdão judicial. A gente vive um momento hoje em que o próprio STF vem discutindo a questão do aborto e vem caminhando para uma descriminalização do aborto. Esse projeto de lei nada mais é do que um movimento reverso. É um movimento parlamentar que, claro, ele é legítimo, a gente não pode deixar de levar em consideração que esses deputados, bem ou mal, eles foram eleitos, têm uma legitimidade, e agora nós, população, eu vejo aí que, por exemplo, a própria pesquisa de vocês aqui hoje demonstra que a maior parte da população não quer o projeto, tinha então de demonstrar que, olha, deputado, eu votei em você, mas eu não concordo com esse projeto de lei. Tem muita gente que é contra o aborto, mas é contra este projeto de lei específico, porque ele é desproporcional, irrazoável, ele revitimiza a mulher. É uma hecatombe jurídica, do meu ponto de vista. Respeitado, com toda a seu conhecimento, sua didática, facilidade da gente poder entender. Doutor Rafael, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, bom dia. Obrigado. Doutor Rafael Paiva, advogado criminalista, ele é pós-graduado, mestre em Direito. E olha a forma, né, com a qual isso foi explicado. Acho que daqui para frente todo mundo entendeu. Eu também entendi. E aí a gente informa a nossa opinião também a respeito desse assunto. E foi até onde? Até Estado laico. Laico quer dizer um Estado não religioso. O Estado religioso é o Estado confessional. O exemplo talvez maior no mundo é o Irã. Qual é o nome do país? República Islâmica do Irã. É um Estado confessional. O Afeganistão, com todas aquelas... é um Estado confessional, religioso. Não é? Então isso mexe com todas as religiões também, por causa do seu caráter moral.